ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura, aquele momento em que você é livro para voar. A gente já voou em várias histórias diferentes, não é? E é muito importante a sua participação em todas elas. Por isso, eu venho te lembrar daquela sessão Fala Leitor. Tá lembrado dela? É por lá que a gente consegue se comunicar. Eu preciso que você sempre mande as atividades que você está fazendo e tudo que você está preparando para a nossa aula. Se você gostou, pode mandar seu comentário, pode mandar o seu desenho, o seu vídeo, o que você quiser para participar da nossa aula. Então, manda lá no falaleitorliterário@gmail.com. Bom, sabe que tem que colocar o nome completo, a sua turma e o nome da escola. Tá? Para eu poder te identificar corretamente. Certo? Então, vamos lá. Tem muita gente que já participou. E eu quero te lembrar de uma participação muito bacana que chegou por e-mail. É a avó Célia Ribeiro, que mandou este e-mail para mim, contando que a neta dela, a Valentina, ela queria a história do Pinóquio. Que ela adora a história do Pinóquio. Eu até comentei na época que acho que a Valentina estava lendo os meus pensamentos, porque a gente está prestes a conhecer essa história também. Nós falamos muito de garotas que mudaram o mundo. Lembra? Da Pipi Meia Longa, da Clarice Bin. Nós conhecemos outras meninas também no meio do caminho. E chegou a vez de a gente falar também dos garotos mundialmente famosos. Trouxe só alguns exemplos aqui de alguns clássicos para você, que foram livros traduzidos para diferentes línguas. Foram livros muito traduzidos e são lidos muito até hoje. Eu trouxe como exemplo o Peter Pan, o Aladdin e, é claro, o Pinóquio. E você já deve estar bem atento, já deve ter reconhecido a história de hoje, não é? Bom, se você tem alguma dúvida, eu vou te perguntar ali, qual é a história? Que história é essa? Tem aqui um elemento para te ajudar, mas tem vários outros aqui, né? Sabe que esse personagem da história, ele nasceu de um pedaço de madeira e era um pedaço de madeira falante. Era um pedaço de madeira que ria, que chorava e que, por isso, teve um artesão que resolveu fazer dele uma marionete. Isso mesmo. Olha só. Então, vamos conhecer um pouquinho mais disso daqui. Essa história foi publicada originalmente em folhetim, assim como em jornal. E foi muito tempo atrás. Ela foi publicada aos poucos, de 1881 a 1883. E tinha título A História de uma Marionete. E era em formato de novela. Carlo Collodi. Isso mesmo. É um pseudônimo, que é um nome que ele inventou ali para poder se identificar como autor. O nome dele mesmo é Carlo Lorenzi. Isso. E ele é italiano. Ele escreveu essa história que é muito legal mesmo. Então, ele é escritor de literatura e também jornalista. Esse nome que ele escolheu de Collodi é em honra a uma pequena aldeia toscana onde a mãe dele tinha nascido. Interessante, né? Depois, a história foi adequada para o teatro e depois foi registrada em livros, em vários livros como os que a gente tem aqui. Bom, já falei bastante com você, não é? Então, agora, quero te perguntar, e a história? Quem quer que eu conte? Que diga sim, 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 Salabim. Então, vamos à história de hoje. Pinóquio.
Gepeto era um velhinho simpático, fabricante de bonecos de pau chamados marionetes, que vivia sozinho na sua casinha, tendo por companhia só um gato e um peixinho dourado. Ele gostava muito desses companheiros, mas não podia nem mesmo conversar com eles, que não respondiam, e por isso a vida de Gepeto era bem solitária. Até que um dia, encontrando um pedaço de pau de boa qualidade, resolveu fazer um boneco especialmente caprichado, não para vender nem para dar, mas para ficar só com ele. O boneco ficou tão bonitinho que Gepeto lhe deu um nome, Pinóquio. Era um nome engraçado e combinava tão bem com o boneco que Gepeto pensou: que bom seria se ele fosse um menino de verdade. O seu pensamento foi ouvido por uma fada, a bondosa fada turquesa, que, com dó da solidão de Gepeto, aproveitou o sono do velho e, tocando Pinóquio com sua varinha de condão, falou: Pinóquio, de agora em diante você vai poder andar e falar. Você continuará sendo um boneco, mas um boneco especial, que fará companhia ao velho Gepeto, como se fosse seu filho, bonzinho, carinhoso e obediente. E vendo um grilo verde que espiava debaixo da tampa de uma caixinha, tocou-o também com a sua varinha e disse: Grilinho, você vai ser a consciência do Pinóquio, viu? Vai acompanhá-lo e dar-lhe bons conselhos, sempre que preciso. Quando o Gepeto acordou, ficou maravilhado. Que bom, agora eu tenho um filhinho. No começo, tudo foi funcionando às mil maravilhas e o velho Gepeto estava muito feliz. Mas, poucos dias depois, Pinóquio começou a pôr, como se diz, as manguinhas de fora. Ficou desobediente, teimoso e levado demais, apesar dos conselhos do grilo falante. E pior que tudo, ele não queria ir à escola. Dizia que aprender a ler e a contar era bobagem, perda de tempo para brincar. Imaginem só. O grilo falante bem que o avisava: você vai acabar um ignorantão, vai acabar virando burro. Mas Pinóquio não queria ouvir nada. Quando chegou o inverno, o Gepeto chegou a vender seu próprio casaco para poder comprar agasalhos e livros para Pinóquio ir à escola. Esse gesto até comoveu o coração de madeira do boneco, com a ajuda do grilo, na verdade. E Pinóquio, bem agasalhado e carregando seus livros novos, saiu para ir à escola, pensando consigo mesmo: como o Gepeto é bom para mim. Vou estudar bastante para ganhar dinheiro e comprar um casaco novo e até um fogareiro para ele se aquecer nesse inverno. Mas antes de chegar à escola, Pinóquio parou na frente de um teatro de bonecos que pertencia a um tal Papafogo e ficou encantado. Ora, veja, bonecos, marionetes, são meus irmãozinhos de madeira. Vou entrar, custe o que custar para vê-los. E sabem o que ele fez? Vendeu seus livros para poder comprar a entrada do teatro, sem dar ouvidos ao grilo falante que tentava convencê-lo a não fazer uma coisa dessas. Dentro do teatro, ele foi logo visto pelo dono, o ganancioso Papafogo, que pensou: um boneco que anda e que fala? É de um assim que eu preciso para ganhar um dinheirão. Vou tratar de segurá-lo. E foi o que ele fez. Na hora, prendeu o Pinóquio e trancou junto com seus outras marionetes. Um deles era o Arlequim, que perguntou a Pinóquio por que ele estava chorando. Porque a essa altura Pinóquio já percebera a burrada que tinha feito e chorava com remorso e saudade de Gepeto. Chorando e soluçando, Pinóquio contou ao Arlequim toda a sua triste história.
Fui um boneco ingrato, amigo Arlequim. Desobedeci ao meu pai Gepeto, que vendeu seu agasalho para me comprar livros. Não escutei os conselhos do grilo falante, fui muito mal. Acontece que o dono do teatro, o barbudo Papa-Fogo, ouviu a choradeira de Pinóquio. E, apesar de ganancioso, ficou sensibilizado pela tristeza do boneco. E não só libertou Pinóquio, como também até lhe deu 6 moedas de ouro para ele poder comprar um casaco novo para o seu pai Gepeto. Pinóquio saiu todo contente. Mas, em vez de ir para a casa ou para a escola, ele teve outra ideia. Pinóquio saiu andando e brincando com as moedas, fazendo-as tilintar e jogando-as para o ar, pensando em como ficar rico de repente. Mal sabia ele que por trás de uma cerca estava sendo olhado e observado. E quem observava eram 2 malandros. Os 2 estavam de olho nas moedas de Pinóquio, matutando sobre como se apoderar delas. E não era uma boa ideia. O que Pinóquio pensou foi um jeito qualquer de transformar suas 6 moedas em 60 ou em 600 e só depois de ficar muito rico voltar para a casa de Gepeto. Os 2 dirigiram-se a Pinóquio com palavras amáveis e o ingênuo boneco acabou por contar-lhes como conseguir as moedas e o que pretendia fazer com elas. Mas isto é fácil de conseguir, disseram eles ao boneco. É só você plantar suas moedas no campo dos milagres. E, quando você voltar amanhã, encontrará sua linda árvore carregada de moedas de ouro. Siga-nos e nós lhe mostraremos onde plantar sua árvore de moedas de ouro. O campo dos milagres fica logo ali, disseram os malandros, e mostraram um lugar qualquer ao tolo Pinóquio, que plantou suas moedas e foi embora para voltar no dia seguinte. E no dia seguinte, quando Pinóquio voltou àquele lugar, como vocês já imaginam, não encontrou árvore nenhuma. E tampouco os 2 falsos amigos, que se mandaram com suas 6 moedas, claro. Eu bem que avisei sobre as más companhias, disse o grilo falante, aparecendo na neve. Mas Pinóquio o enxotou com raiva, pouco antes de cair desmaiado na neve, de fome e frio, e não se lembrar de mais nada. Quando ele acordou, viu que estava na sua própria cama com a boa fada turquesa e o grilo falante atarefados em cuidar dele. O que foi que aconteceu? Perguntou Pinóquio. Você foi um boneco muito mau, disse a fada. Foi tolo e desobediente. Entristeceu todo mundo, a mim, ao seu pai Gepeto e até ao grilo falante, que não conseguiu fazer-lhe criar juízo. Eu não fui mal, não, gritou Pinóquio. É mentira desse grilo implicante. Eu fui um boneco muito bom. E, de repente, Pinóquio viu o seu pequeno nariz de madeira crescendo, se esticando, se espichando, até parecer um galho de árvore. Que horror! O que está acontecendo comigo? Gritou o boneco, assustado. O seu nariz cresceu porque você mentiu. Sempre que você mentir, o seu nariz vai crescer, explicou a fada. Pinóquio começou a chorar. Não faço mais, não minto mais, prometeu ele. Está certo, disse a fada. Vou tentar acreditar em você e vou lhe dar mais uma oportunidade de provar o que está dizendo. Você terá de sair à procura de seu pai Gepeto, que se perdeu no mar, quando, há 2 dias, assustado com o seu sumiço, saiu desesperado à sua procura numa canoa. Meu pai Gepeto se perdeu por minha causa, chorou Pinóquio. Grilo falante, venha comigo, ajude-me a encontrar meu pai Gepeto. Mas nem bem eles chegaram até o mar, Pinóquio viu, puxada por vários burros, uma grande carroça cheia de meninos,
muito risonhos, alegres e barulhentos. Todos pareciam tão felizes da vida que Pinóquio sentiu uma pontinha de inveja. Para onde vocês vão tão contentes? Perguntou Pinóquio. Vamos para a terra dos brinquedos, responderam os meninos. É um lugar maravilhoso. Lá ninguém precisa ir à escola, não precisa se comportar bem. Lá só se brinca, se dorme e se comem guloseimas. Venha conosco. Não escute, não vá com eles, falou o grilo falante preocupado. Se você se deixar levar por eles, vai se arrepender. Calha a boca, grilo intrometido, gritou Pinóquio, esquecendo suas boas intenções e a promessa feita à fada. Me deixe em paz, eu só quero me divertir um pouco, depois eu vou atrás de Gepeto. E Pinóquio subiu na carroça e foi para o tal país dos brinquedos, que era de fato um lugar muito atraente. Parecia um parque de diversões, som animado, doces e sorvetes e sem obrigações de qualquer espécie. Era só brincar, comer e dormir. Até que certa manhã, quando Pinóquio, por acaso, olhou para um espelho, pôs as mãos na cabeça de susto. Em vez das duas pequenas orelhas de madeira, apareceram dos lados da sua cabeça duas grandes, peludas orelhas de burro. O que é isso? Gritou Pinóquio, horrorizado. E o dono da carroça respondeu, gargalhando. Acontece que você e os outros preguiçosos e malcriados que vieram comigo estão virando burros, como merece quem não quer ir à escola. Agora você vai, mas puxar a minha carroça para apanhar outros burros. Pinóquio ficou tão apavorado que saiu correndo a toda, sentindo que, enquanto corria, lhe crescia um rabo de burro, bem comprido, com o dono da carroça no seu encalço. De repente, ele chegou à beira de um abismo, debruçado sobre um mar revolto, e com mais medo do dono da carroça do que da altura do rochedo, Pinóquio soltou um grito, ou melhor, um zurro. E, em desespero de causa, pulou. Pinóquio burro deu um verdadeiro salto mortal e despencou no mar, afundando, afundando. Mas, como era feito de madeira, logo ele emergiu das ondas, com o grilo falante agarrado às suas orelhas de burro. Orelhas estas que logo sumiram junto com o rabo. Mas Pinóquio nem teve tempo de comemorar isso quando, vupt, foi engolido por uma gigantesca baleia. O grande susto de Pinóquio foi logo substituído por uma grande alegria. Sabe por quê? Quem ele encontrou lá dentro, instalado no bucho da baleia, era Gepeto. O reencontro dos dois foi uma verdadeira festa. Pinóquio e Gepeto se abraçaram e se beijaram, chorando e rindo de felicidade. Papai Gepeto, papaizinho, que sorte tornar a vê-lo de novo. Eu não mereço. Fui um boneco tão mau e tolo. Estou tão arrependido. Me perdoe, papai Gepeto. Tudo bem, está tudo bem. Tudo é bom quando termina bem, dizia o velho Gepeto, beijando seu filho de madeira. Não chore mais, Pinóquio. O que temos de fazer agora é tratar de sair daqui. E nem bem Gepeto acabou de dizer isso, a baleia de repente soltou um espirro. Mas um espirro de baleia mesmo, tão violento que ambos, Gepeto e Pinóquio, foram projetados para fora da goela do bicho, junto com o grilo falante. E perderam os sentidos. Quando Pinóquio despertou do desmaio, viu-se outra vez na sua cama, com Gepeto, a fada e o grilo olhando para ele, carinhosos, de um jeito que estranho. Pinóquio levantou as mãos e quase desmaiou de novo, mas de alegria.
Eu não sou mais boneco de pau. Eu sou um menino de verdade, gritou ele, louco de alegria. Você passou por muitas provações, sofreu e se arrependeu. E agora merece ser um menino de verdade, disse a fada. Mas cuidado com as mentiras, Pinóquio. Lembre-se de que o nariz cresce a cada mentira. Não esqueça, Pinóquio. E daquele dia em diante, a vida de Gepeto e Pinóquio foi alegre e feliz. Ah, e até o grilo falante voltou para o seu cantinho sossegado. Gostou da história? A história do Pinóquio pode ser que você tenha conhecido uma versão um pouquinho diferente que foi adaptado para as telas de cinema, nos filmes, certo? Mas essa é a história traduzida pela Tatiana Belink, uma importante escritora nossa. E ela tem essa coleção que foi lançada pela editora Martins Fontes. Então, ela pegou a versão lá do Carlo Collodi, que escreveu em italiano, traduziu para a nossa língua. Ficou muito bacana a tradução dela. O jeito de ela contar é muito bacana mesmo. Mas essa não é a única versão. Como você viu, essa é uma versão um pouquinho mais reduzidinha. Mas a gente tem outras, como esta, que é um pouquinho mais extensa. Olha quanto tem da história. Tem alguns detalhes a mais. Mas essa versão você conseguiu conhecer a história toda sem problemas. Nós temos outras com diferentes ilustrações. É muito bom a gente poder ver outros jeitos de contar a mesma história. Também temos aqui a versão da Turma da Mônica. É um Chico Bento, Pinóquio. Muito legal também para você conhecer. Ah, e como a gente falou muito das garotas que mudaram o mundo, a gente tem aqui também até uma versão de Pinóquia. Como será que deve ser a história da Pinóquia? Bom, deixo essa curiosidade para você conhecer. E se quiser, pode ler outras versões dessa mesma história tão bacana. Você percebeu que o Pinóquio tinha alguns conselhos que ele não seguia, né? Então, a fada tinha dado de presente, né, para o Pinóquio o grilo falante. Era um grilinho que foi encantado por essa mesma fada. E ele seria a consciência do Pinóquio. E ele realmente tentou fazer o Pinóquio tomar boas decisões na vida. Mas um grilo desse dando conselhos? Você sabe um pouco mais sobre os grilos? Vou te apresentar uma curiosidade a respeito deles. Você sabia que os grilos possuem cerca de 2,5 centímetros de comprimento? E cores que variam entre preto, marrom, verde e branco? Tudo isso? É claro que a gente, na maioria das vezes, acaba representando ele verdinho, porque é a mais comum. E esse grilo aqui, que ajudou na nossa história, é verdinho também. Mas ele não é tão grande, né? Ele é muito pequenininho, 2,5 centímetros. Veja, esse daqui é só para você poder visualizar melhor. É a consciência do Pinóquio. Agora, a proposta que eu tenho para te fazer é um exercício de imaginação também. Vamos imaginar e vamos tentar entrar na história mais profundamente. Que tal se você se colocar no lugar de um personagem? É uma boa, não é? A gente pode vivenciar a história. Mas não quero que você pense no Pinóquio, que é o personagem principal, é o protagonista dessa história. Vamos pensar em quem tentou ajudá-lo esse tempo todo, de quem eu acabei de falar.
Então, vamos para um faz de conta. Agora, faça de conta que você é o grilo falante. Se você fosse o grilo falante, que conselho você daria para o Pinóquio? Eu vou deixar você pensar com calma em que conselho você poderia dar para ele. Para isso, eu vou te dar algumas dicas, porque tem gente por aí que adora participar das nossas aulas que já tem uma ideia. Então, vamos chamar agora a Maria Paula. Maria Paula vai dizer para a gente qual é o conselho que ela daria para o Pinóquio, para ver se ele criava juízo. Então, vamos ouvir a Maria Paula. Se eu fosse o grilo falante, eu falaria para ele não mais mentir, porque é muito feio e depois as pessoas não vão acreditar nele. Isso aí, Maria Paula. Olha que interessante o que ela falou. Para ele não mentir mais. E olha só, por quê? Chega um momento em que ninguém mais acredita em mentirosos, né? Porque se está acostumado a só mentir, quem é que vai acreditar no momento em que falar a verdade? Muito bom o seu conselho, Maria Paula. Bom, agora a gente também tem o conselho aqui do Miguel. Miguel vai contar pra gente o que ele tem para falar pro Pinóquio, se ele fosse a consciência do Pinóquio, o grilo falante. Então, vamos lá, Miguel. Pinóquio, eu vou te dar um conselho. Você não é um menino de verdade. Cuidado com os perigos da vida lá fora. Isso aí, Miguel. Olha só, você não é um menino de verdade. Até lá no final, ele se tornou. Mas ele falou para ter cuidado com os perigos da vida lá fora. Miguel, você sabe tudo da história do Pinóquio, né? Sabia que ele ia passar por diversas situações complicadas. Tá certíssimo, Miguel. Adorei o seu conselho. E agora, você aí, que conselho tem para dar para o Pinóquio? E te pergunto um pouco mais. Poderia ser um conselho para dar para todas as crianças também, que poderiam estar perfeitamente no lugar do Pinóquio. Sabe de uma coisa? Eu até gostaria muito de ter um grilo falante me ajudando, me dando conselhos de vez em quando. Você não gostaria? Então, vamos agora nos colocar no papel de grilo falante. Você vai pensar aí no conselho que você poderia dar para o Pinóquio. Então, qual o seu conselho para o Pinóquio? E você vai participar, se quiser, é claro, da nossa sessão Fala Leitor. Para isso, você pode gravar um vídeo, você pode escrever, pode mandar um áudio, o que você se sentir mais à vontade para fazer. Pode ser uma ilustração também. Se você quiser participar, é só mandar um e-mail para a gente. Peça a ajuda de algum adulto na sua casa e escreva sempre o seu nome completo, a turma e o nome da sua escola, para que eu possa te identificar corretamente ali. Então, anota lá se você ainda não tem. O nosso endereço é falaleitorliterário@gmail.com. Eu espero a sua participação. Vou adorar receber todos os e-mails com a sua contribuição. E continue viajando pela literatura, voando com as nossas histórias. E até a nossa próxima aula! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima